Momento da Palavra com o pastor Eurípides Venâncio. Isso é uma grande verdade. O livro aqui de Miqueias, ele vai tratar de uma forma bastante dura, exatamente sobre essa questão do formalismo religioso, que estava muito presente aqui no meio dos profetas, e muitos desses profetas comprados e que valorizavam muito essa questão do ritualismo, do formalismo religioso, mas o coração estava longe das pessoas, eram indiferentes à dor e o sofrimento que ali os seus irmãos estavam passando. Cada um se preocupava com aquilo que era propriamente seu, sendo que não se preocupava e não tinham amor para resolver o problema. Havia apenas um formalismo religioso. E quando nós falamos de formalismo religioso, nós lembramos do Senhor Jesus, que ele não existe na Bíblia Sagrada alguém que combate e que trata mais duro esse formalismo religioso do que o próprio Jesus. Observem que Jesus ele não tinha paciência com três classes de pessoa. E dentre uma dessas classes de pessoas estavam os incrédulos. Lá em Mateus 13 ele vai falar a respeito disso, o verso 58, mas ele vai tratar uma classe que ele não perdia tempo mesmo de jeito nenhum, era com os fariseus. E os fariseus representavam todo o sistema de formalismo religioso, uma espiritualidade extremamente falsa, e Jesus os tratava como raça de víbora. Jesus não perdia tempo. Assim também é nós, irmãos. Não precisamos perder tempo com curioso, com pessoa incrédula, porque Jesus não perdia tempo com o incrédulo, com quem não acreditava. É tão verdade que na própria cidade onde ele esteve, Jesus, quando retorna lá, ele operou poucos milagres. E por que ele opera poucos milagres? Por causa da incredulidade do povo. Nós vamos observar, ele não perde tempo com o incrédulo. Ele perde tempo sim com aquela que pode até ser prostituta, com aquele que é cobrador de imposto, que é aquele que erra, mas que pede perdão, que se joga aos pés do Senhor, que tem amor no seu coração. Então ele recebe, ele abraça, ele acolhe, mas ele não tem paciência e não perde tempo com quem é incrédulo. Quer ver uma outra classe que ele não perde tempo? É com o fariseu, que exatamente cultua muito essa questão do formalismo religioso. Percebam que todos os embates que os fariseus vão ter com ele não perde tempo. Olha aquele diálogo onde o Senhor Jesus conversa e vai falar ali de uma forma bastante enfática no capítulo 11, do verso 27 ao 33, e Jesus ele é abordado. Quando Jesus opera alguns sinais e cura enfermo, os fariseus, para testar Jesus, diz assim: mestre, com que autoridade o Senhor está fazendo isso? Quem te deu tal autoridade? Eles estavam tentando apertar a Jesus. Sabe o que Jesus pega e diz? Ele disse: olha, eu posso vos responder, estou pronto para responder, mas primeiro me respondam, o batismo de João, ele é de Deus ou ele é dos homens? Irmãos, olha a inteligência de Jesus. A neurociência, por mais avançada que seja, nunca vai conseguir explicar a mente brilhante de Jesus Cristo de Nazaré. Ele era perfeito em suas respostas. Quando ele pergunta assim: olha, o batismo de João é do céu ou é dos homens? Os próprios ali entenderam a perspicácia, a inteligência de Jesus, e eles conversaram lá entre si, e conversando bem baixinho ali, disseram entre si: olha, se nós dissermos que o batismo de João veio do céu, então todos vão acreditar que Jesus é de Deus, que João Batista é de Deus, e então é complicado. Mas se nós dissermos que é dos homens, nós temeremos a população, porque eles vão querer nos linchar. Eles jamais aceitarão falar mal de João Batista. Então eles voltaram e disseram assim: olha, mestre, nós não sabemos lhe responder se é de Deus ou se é dos homens. Mas nos responda. Jesus disse assim: olha, se vocês não podem me responder isso, eu também não perco tempo com vocês e não vou lhe responder nada.
Jesus não perdia tempo com formalista religioso, com quem é fariseu. Eu me lembro de uma frase interessante que Agostinho, ele proferiu há séculos atrás, e Abigail von Bury, muito mais agora recentemente, esta mulher, parafraseia, todo mundo dá o título a ela, mas a frase, na verdade, é de Agostinho. Ela só parafraseou a frase de Agostinho, onde ele dizia que a igreja não é museu para santarrão, mas ela é hospital para pecadores. Ela parafraseia, e isso é verdade. Nós temos que ter isso em mente. Pessoas que tentam trazer a igreja como um tribunal, e na verdade a igreja deve se tornar como sendo um hospital, e o médico é Jesus, que está ali naquela igreja para curar a todos, para limpar as feridas como um bom samaritano. Deus não nos colocou aqui como sendo alguém, como juiz, como legislador, porque existe apenas um juiz, apenas um legislador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E é essa aqui a mensagem que Deus, que através de Jesus, Ele está querendo mostrar para a humanidade a importância que o amor, ele perpassa toda essa formalidade. Jesus não perdia tempo com o incrédulo, com o fariseu. Então o livro aqui de Miqueias, ele vai abordar e vai tratar contra esse formalismo religioso que estava aqui imperante. Percebam que nos capítulos subsequentes, eu já preciso aqui finalizar, está terminando aqui o meu período. No capítulo 6, por exemplo, nós vamos observar uma frase que ela é a chave aqui para todo o livro, e que, se nós tivermos o devido cuidado em observar aqui o que este contexto de todo o livro, mas principalmente eu gostaria de resumir, eu até escrevi aqui, gostaria de estar lendo, e lendo aqui, nós finalizamos a nossa participação aqui nesta noite, com essa turma tão abençoada da sala 6 aqui do centro, e os nossos alunos ali da região sul. Finalizamos aqui no capítulo de número 6 de Miqueias, o versículo 6 ao 8, aonde ele vai nos dizer assim: como me apresentarei ao Senhor? Irmão, aqui é o resumo, aqui é o sucesso da vida ministerial, da vida espiritual de alguém. Se vai se resumir aqui, ele vai dizer: como me apresentarei diante do Senhor e como me inclinarei ante ao Senhor Deus Altíssimo. Virei perante ele com holocausto, com bezerro de um ano, agradecer ao Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelos pecados da minha alma. Então ele está falando exatamente desse formalismo. De que forma eu estou me apresentando diante do Senhor? Porque naquela época a pessoa pecava e não havia o arrependimento, porque pegava-se o primogênito ali da criação. Nós vamos observar que existia todo um ritual ali, com carneiros morrendo, haviam ali 1.000 carneiros que morriam, tantos 1.000 ribeiros de azeite. Nada disso teria nenhuma eficácia, nada disso era extremamente importante para Deus. Nós já estamos aqui finalizando, e eu concluo aqui agora dizendo que, se você quiser ter o sucesso, e é isto que o livro de Miqueias ele vai abordar, o fechamento e a conclusão aqui do livro, ele vai combater esse formalismo religioso em tempos de solidão. Então ele diz: como me apresentarei diante do Senhor? Então ele apresenta, e sabe qual é a forma que ele apresenta para o homem? Pela qual nós devemos nos apresentar diante dele. E aqui, irmão, se você entender isso, você entendeu toda a Bíblia, você entendeu a máxima do Evangelho, que é o amor, que é a humildade, porque a sequência do versículo 8, ele vai dizer que a única forma do homem andar com Deus é se esse homem andar humildemente com ele. O que o livro está querendo dizer? Não existe uma probabilidade, ainda que hipotética, do homem andar com Deus, se esse homem
não andar humildemente com Ele. Olha a importância da humildade. A humildade, ela precede a honra. Nós finalizamos aqui dizendo que bem-aventurado os pobres de espírito, ou os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Grande abraço a todos vocês, ibadianos. Terminamos e concluímos aqui esta maravilhosa aula, convidando-os para a próxima lição, ou a próxima unidade, a unidade 3, onde abordaremos assuntos por demais importantes. Grande abraço a todos. Tenha uma noite abençoada na paz do Senhor Jesus. Abraço a todos. Responda qual o tema de mensagem que você gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo. Passando aqui a deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Nos ajude aqui, inscreva-se, dê o seu like.